Olá, meus caros estudantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, canal do professor Tiago Ribeiro da Costa. E aqui quem fala é o próprio professor Tiago. Sejam muito bem-vindos e hoje esse vídeo é destinado aos nossos estudantes do curso de Agronomia da Unicesumar, o nosso segundo semestral da disciplina de Construções Rurais, tá? Mas se você está chegando no nosso canal, se interessou pelo nosso vídeo, claro, você é muito bem-vindo. Os nossos vídeos são abertos e a ideia é mesmo compartilhar conhecimento com cada um de vocês. Por isso que nós colocamos aqui no nosso canal do YouTube algumas das nossas aulas. E para vocês que estão nos assistindo, os nossos alunos de agronomia da Unicesumar, nós vamos dar continuidade hoje ao nosso debate sobre projetos arquitetônicos. Na semana retrasada, quando nós começamos essa discussão, nós apresentamos para vocês toda a base de normas e também algumas características iniciais sobre os projetos. Nós apresentamos a importância do croquis, a importância do anteprojeto, a importância do projeto construtivo ou técnico e nós falamos também dos projetos executivo e as-built, ou o projeto como construído, que seria o projeto final, que ficará nas mãos do dono da obra, do dono da instalação, para que ele possa posteriormente comercializar esta instalação ou esta edificação, sem ter aquele problema de não ter nenhuma planta para ofertar para o seu comprador. Eu até havia brincado com vocês na aula anterior que é uma situação que nos deixa um pouco de cabelo em pé, né? Você está numa construção a qual você não reconhece absolutamente nada acerca da questão da planta estrutural, da questão da planta elétrica, da planta hidráulica, e de repente você precisa de uma manutenção, a informação deveria estar nestas plantas, mas você não as tem. Esta então é a importância de nós termos projetos como o projeto as-built. Só que esse projeto é o último a ser construído, ou melhor, é o último a ser elaborado. Uma vez que, inicialmente, nós fazemos o estudo prévio para a instalação de uma determinada construção, logo na sequência, nós criamos o anteprojeto para que o nosso cliente ele tenha uma ideia de como será a disposição das instalações ou dos cômodos dentro de uma edificação. Logo na sequência, nós temos o projeto a ser entregue nas prefeituras, caso o plano diretor da cidade e a própria prefeitura exijam essa entrega. E posteriormente nós temos o projeto executivo, que será utilizado pelo mestre de obra, pelos seus parceiros, na construção daquela edificação. E por fim, o as-built, que é esse projeto que nós estamos comentando, correto? Então nós demonstramos algumas questões para vocês quanto às características desses projetos e também demonstramos algumas normas as quais nós devemos seguir, por exemplo, para executar escalas, para executar linhas, para executar letra técnica e outros elementos que fazem parte das plantas. Claro que a importância dessas normas técnicas não se esvai pelo simples fato de nos utilizarmos de softwares para fazermos essas plantas. Por exemplo, o AutoCAD. O AutoCAD nos facilita muito a vida. Entretanto, nós precisamos saber desenhar, nós precisamos saber adaptar os projetos, muitas vezes ali no chão da construção, quando nós não dispomos de um computador, de um desktop ou de um notebook, para a gente poder mexer um pouquinho no projeto naquele momento e repassar a informação para o mestre de obras ou para os seus pedreiros. Então é muito importante que vocês saibam como desenhar, que vocês saibam como colocar elementos técnicos em plantas construtivas. Na aula de hoje a gente vai dar sequência a essa discussão, aumentando o nível de detalhamento de cada um dos elementos que nós já discutimos. Em termos das plantas baixas, das plantas de situação, nós vamos estabelecendo comentários, ok? De modo que, se você está assistindo esta aula por meio dos canais oficiais da Unicesumar, sendo aluno da Unicesumar, nós entraremos ao vivo na sua aula nos 40 minutos finais, tá? Para a gente poder tirar dúvidas, para a gente poder discutir alguma coisa. Se você está assistindo esse vídeo apenas no nosso canal, você pode colocar sua dúvida também no campo de comentários para que a gente possa auxiliá-lo no entendimento dessas questões, tá bom? Lembrando que se trata de uma aula de construções rurais, perfeito? Vamos à frente então, me permitam inserir aqui
o nosso slide. Foi nesse slide que nós paramos na aula passada, vocês estão bem lembrados. Nós estamos aqui comentando sobre as normas técnicas, né? Antes de avançarmos os nossos conteúdos, é sempre bom fazermos uma rememoração daquilo que nós já abordamos, né? Então, quando a gente fala em construções rurais, é interessante colocar para vocês que sempre nós trabalhamos com normas, assim como quem trabalha para construções urbanas, as normas são importantes, justamente para que todos os projetistas, os engenheiros, os nossos técnicos de campo, eles falem a mesma língua e nós tenhamos uma garantia de que realmente aquela edificação, aquela instalação sairá à maneira como nós esperamos. Especialmente no que diz respeito às instalações de peças, às instalações elétricas, instalações hidráulicas e até mesmo as próprias dimensões dessa residência, desse barracão, deste silo e outros elementos que nós vamos instalar em uma propriedade rural, tá? Tão importante quanto pensar nas normas, lembre-se também da questão do memorial descritivo. O memorial descritivo das construções também é muito importante no sentido de nós colocarmos exatamente aquilo que será adquirido, a quantidade correta, por exemplo, de blocos, a quantidade de tubulações, a quantidade de fiação das mais diferentes dimensões. Isso é muito importante para que nós possamos estabelecer um processo construtivo com qualidade, respeitando as normas e com economicidade. Então, levando isso em conta, nós temos primeiro o conceito de norma técnica, que é um resultado de um processo de consenso estabelecido por um organismo reconhecido, onde todas as partes interessadas podem participar e contribuir. E além disso, as normas se baseiam em estudos consolidados da ciência, tecnologia e também da experiência acumulada, visando a benefícios para a comunidade. Bom, levando-se em consideração essa questão das normas, eu sou engenheiro agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho. O meu dia a dia está permeado por normas. Sejam normas ligadas à segurança do trabalho e à saúde ocupacional, ou até mesmo normas ligadas à agronomia, algumas delas sobre construções rurais e outras sobre segurança na aplicação de agrotóxicos. Isto apenas para citar alguns exemplos. Quando nós colocamos processos dentro de normas, nós estamos fazendo com que esses processos tenham uma padronização tanto no seu princípio construtivo, quanto na sua aplicação, como também na garantia de resultados. Então, no campo das construções rurais, se nós temos uma norma que define, por exemplo, qual é o nível de resistência de uma determinada parede, ou de uma determinada cobertura, ou de um determinado piso, assim como nós falamos para a resistência de cimento, né? Isso está normatizado, então eu tenho uma garantia de que, se eu preparar aquele cimento dentro do que preconiza a norma, eu terei um resultado satisfatório em termos de resistência e não terei um desgaste prematuro da minha construção. Assim segue para a questão das tubulações hidráulicas, assim segue para a questão dos componentes elétricos. Então, tudo que nós normatizamos é meramente por garantia, para que nós tenhamos a garantia de que realmente a construção ela vai ser funcional, ela não vai se desgastar precocemente e ela não gerará problemas para os seus usuários. Por isso é que nós temos a questão das normas. E as normas, elas são criadas por meio de um corpo técnico qualificado. Lógico que nós temos a contribuição da sociedade civil organizada, contribuindo com algumas ideias, contribuindo com algumas situações que acontecem, por exemplo, no chão de uma fábrica, numa obra ou até mesmo numa propriedade rural. E mediante esses conhecimentos, tanto empíricos quanto conhecimentos científicos, nós chegamos a uma conclusão em termos de normatização, em termos de padronização. Só que quem define de fato os componentes de uma norma, claro, é o corpo técnico, no nosso caso da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é quem nos traz a maioria das normas que nós aplicamos aqui no Brasil, assim como, por exemplo, a International Standardization Organization, a ISO, que é um dos exemplos de organização internacional que trabalha com padronização e nos trazem também uma série de normas em termos de construção, correto? Bom, voltando então para os nossos slides, nós temos alguns números para que vocês possam gravar e buscar as normas correlacionadas. Então nós temos aqui a NBR 6492 de 94,
representação de projetos de arquitetura. É sobre essa norma que nós estamos comentando quando nós falamos sobre cortes, quando nós falamos sobre planta de situação, planta baixa, cobertura, representação de escadas e outros elementos construtivos. Nós temos também a NBR 8196 de 99, emprego das escalas, para que nós possamos estabelecer um processo de representação da construção em uma escala que seja pertinente, no sentido de visualizarmos a construção como um todo, no sentido de observarmos as proporções dessa construção e no sentido também de aplicarmos os elementos construtivos que sejam condizentes com aquela escala, de maneira que nós possamos visualizar como aquela construção ficará, mesmo que ela não esteja ainda pronta, ou mesmo que ela esteja somente mesmo no projeto. Lembrem-se que antigamente nós não tínhamos toda a facilidade que nós temos hoje. Nós temos hoje softwares que nos permitem visualizar a construção, pelo menos em nível virtual, para que nós tenhamos uma ideia de como ela ficará, em termos de altura, em termos de padrão construtivo, em termos de beleza arquitetônica e paisagística. Antigamente nós não tínhamos isso e as plantas eram as únicas formas de imaginarmos como a construção ficaria e de termos uma espécie de manual de instruções para que a construção saísse de fato do papel e ganhasse os contornos que foram definidos por um engenheiro, correto? Então, trabalharmos com escalas é muito importante. A NBR 8403 de 84, aplicação de linhas, tipos e larguras, que é algo que vocês provavelmente verão lá na disciplina de desenho técnico. Temos também a NBR 10068 de 87, folha de desenho, layout e dimensões, que nós até tecemos comentários sobre tipos de folhas que vocês podem se utilizar, e também a NBR 13142 de 99, que trata do dobramento e da cópia. Como que nós podemos dobrar estas folhas para apresentar esse projeto, por exemplo, de uma pasta essa que poderia ser levada para uma prefeitura, para a obtenção do ABITSE, pasta esta que poderia ser entregue, por exemplo, no projeto As-Built, para o nosso proprietário, de maneira que ele tenha essa pasta organizadinha, né? Então é interessante que nós sigamos a normatização até mesmo com relação à dobra dos papéis. Dando prosseguimento então, vamos aqui dar uma olhadinha nas escalas recomendadas, e nesse momento eu vou deixar no slide por conta das letras, tá? Se eu colocar aqui para vocês slide mais câmera, acaba ficando um pouco pequeno, a gente não consegue enxergar com detalhes. Por isso que eu vou colocar aqui para vocês em slide tela cheia. Muito bem, vejam que as escalas, elas permitem que nós possamos trazer para um plano de um papel ou para um plano de tela a representação daquela construção, ou não necessariamente da construção inteira. Nós poderíamos falar a respeito de elementos construtivos, como um banheiro com o seu vaso sanitário, com a sua pia, com o seu bidê, com o seu chuveiro, e outros elementos até mesmo de revestimento. Então, algo tão grande não poderia ser trazido diretamente para o papel, numa escala 1 para 1. Então nós devemos reduzir a escala de representação para que este elemento construtivo caiba em um papel, apresentando as mesmas proporções, para que nós possamos ter uma ideia de como aquele elemento ficará na vida real, após o processo construtivo. Então, é interessante que quando nós fazemos esse processo de modificação de dimensões, nós devamos fazer isso por meio de escalas que sejam padronizadas, tá? E aqui na lateral, nós estamos percebendo uma série de escalas que nos permitem representar determinados elementos de obras, né? Então, por exemplo, quando nós precisamos detalhar alguma situação geral da construção, algum revestimento, alguma escada, alguma porta, alguma janela, alguma situação que eu necessite de informações mais detalhadas. Então, eu vou fazer a representação ou 1 para 1, o que podemos dizer não seria algo muito usual, a depender do tipo de detalhe que você queira representar. 1 para 1 significa dizer que no papel a representação será igual àquilo que nós temos na natureza. Por exemplo, se eu tenho uma porta de
1,90 m de altura, eu terei que ter um papel também de 1,90 m de altura para representar essa porta. Um exemplo bem grosseiramente, né, falando. Já as representações 1:2, 1:5 e 1:10, elas são mais usuais. Vale dizer que, quando a gente fala sobre escalas, o denominador dessa divisão vai representar o número de vezes menor no qual nós vamos representar uma determinada dimensão. Então, por exemplo, se eu quero representar uma reta de 1 metro de comprimento no papel, se fosse uma escala 1:1, no papel eu também teria esse mesmo 1 metro. Até que é possível, né? Levando-se em conta que nós temos papéis que têm aí uma dimensão de 1 metro até um pouco maior. Agora, se eu quiser fazer a representação deste mesmo metro numa escala 1:2, eu me utilizaria da metade dessa dimensão. Portanto, eu diria que 50 centímetros representariam 1 metro na escala real. Se eu me utilizasse, por exemplo, como nós temos aqui no nosso slide, de uma escala 1:5, significa dizer que eu vou representar no meu papel apenas 20 centímetros, reportando a essa dimensão de 1 metro. E se eu estivesse falando sobre a escala 1:10, eu estaria representando este mesmo metro apenas com 10 centímetros, uma pequena linha de 10 centímetros. Apenas para a gente poder entender, então, o que é uma escala. Quanto maior for o nosso denominador, menor será a representação no papel. Então, com base nisso, a gente tem uma ideia de qual é a escala que serve para determinada situação. Assim como nós temos algumas situações em que a escala pode ser maior que 1. Aí, neste caso, nós estamos falando sobre o numerador dessa divisão ser maior que o seu denominador. Por exemplo, quando nós temos a escala 2:1, nós estaríamos falando deste mesmo metro que nós acabamos de exemplificar, representado num papel com uma linha de 2 metros de comprimento. Se eu tivesse uma escala 5:1, eu estaria representando esse mesmo metro de comprimento com uma linha de 5 metros, e assim sucessivamente, correto? É importante frisar isso para vocês porque nós não temos apenas escalas diminutas, nós temos escalas majoradas, que servem também para ampliarmos o nível de detalhamento sobre uma determinada peça, sobre um determinado ponto dessa construção, que o engenheiro considera necessário. Pois bem, dando sequência, a escala de 1:20 a 1:25, nós temos aqui as ampliações dos banheiros, as cozinhas e outros compartimentos e escadas. Levem isso em consideração quando nós estivermos também falando sobre um curral, uma mangueira, alguns detalhamentos de silos. Isso também serve para essas situações. Nós estamos focados muito na casa para que a gente aprenda. No entanto, a gente consegue fazer a aplicação desses elementos em outras construções rurais, não somente numa casa. Já na escala de 1:50, é a mais utilizada na representação de plantas, cortes e fachadas de projetos arquitetônicos. Então, tudo aquilo que nós vimos atrás, né, tudo aquilo que nós mencionamos, por exemplo, no próprio croquis, no anteprojeto, lembrando que croquis e anteprojeto não tem tanta relação com escala. Na verdade, o croquis não tem, mas o anteprojeto já tem uma relação mais aproximada com as escalas. E quando a gente tem o projeto executivo, então, esse projeto tem que estar em escala. E, no geral, ele está numa escala de 1:25, 1:50. Perfeito? Dando continuidade, a escala de 1:75 é utilizada apenas em desenhos de apresentação que não necessitem ir para a obra. Porque são desenhos muito pequenos. Desenhos os quais a gente já não consegue enxergar certos detalhes. A gente não consegue enxergar, por exemplo, uma espessura de parede, não consegue enxergar determinadas peças que são utilizadas em alguns cômodos. Então a gente não utiliza tanto para levar para a construção. Mas, se a gente quiser criar uma representação para o nosso cliente, a gente pode se utilizar da escala de 1:75. A escala de 1:100 é uma opção para plantas, cortes e fachadas, quando eu não consigo utilizar o 1:50. Por exemplo, quando a construção é muito grande. Digamos que eu queira fazer a construção de um aviário, ou de uma série de aviários, né? Nós podemos ter provavelmente 8, 9, 10 barracões, a depender do desejo de produção por parte do nosso produtor.
Então eu não consigo fazer uma representação de 1 para 50 de todos os meus barracões. Então de repente eu posso me utilizar de 1 para 100 para tentar representar tudo. Mas vejam que essas escalas maiores que nós temos, elas não nos servem para apresentar detalhes. Elas servem muito mais para que nós possamos representar a construção como um todo ou localizar a construção dentro de algo maior. Por exemplo, uma propriedade rural, ou dentro de uma propriedade rural, eu busco localizar, por exemplo, um aviário, busco localizar onde se encontra a leiteria, onde se encontra uma sirgaria e outras construções, perfeito? Bom, além disso, na escala de 1 para 200 agora, vocês estão vendo ali embaixo, ou 1 para 250, né? Para plantas, cortes e fachadas de grandes projetos, plantas de situação, localização, plantas topográficas, plantas paisagísticas e desenho urbano. Bom, isso principalmente quando a gente lida com o processo de loteamento, né, nas propriedades rurais. É uma propriedade rural, por exemplo, coadunada com o ambiente urbano, então a gente quer colocar exatamente onde é que vai ficar aquele loteamento. Aí nós podemos nos utilizar dessa escala de 1 para 200, 1 para 250. E por fim, a nossa última escala do slide, a escala de 1 para 500 e 1 para 1000, que é uma planta de localização, planta de paisagismo, plantas de urbanismo e plantas de topografia. Neste caso em específico, praticamente a gente não usa para construções rurais. O que a gente pode pensar em utilizar é se de repente um grande grupo agropecuário nos contrata para fazer um plano de paisagismo dentro da propriedade rural. O paisagismo também entra na questão de construções rurais, mas no sentido de ser projetado, tá? O que vocês vão ver de paisagismo no curso será visto mais à frente, provavelmente nos últimos semestres. Os professores que abordarem essa disciplina com vocês trarão mais informações, principalmente sobre espécies que são utilizadas, sobre distribuição, sobre princípios de colorimetria e outras questões, certo? Vamos à frente então, vamos colocar aqui mais alguns detalhes. Quais são os projetos ligados aí ao conjunto de plantas? Bom, isso aqui, pessoal, é um pouco diferente daquilo que nós vimos lá em princípio, tá? Por quê? Quando a gente falou sobre tipos de projetos, falando sobre o croquis, sobre o anteprojeto, sobre o projeto executivo, sobre o as-built, quando nós falamos sobre esse conjunto de projetos, eles na verdade são um conjunto de plantas. O croquis seria só uma planta baixa mesmo. O anteprojeto já traz um conjunto de plantas um pouco maior, com um pouco mais de detalhes, enquanto que o projeto construtivo executivo e o as-built ele já apresenta praticamente todos os cortes possíveis. O que nós estamos trazendo para vocês agora de informação seria o conjunto de plantas que normalmente nós encontramos, por exemplo, no projeto executivo ou no as-built, tá? Ou até mesmo no projeto oficial que é enviado para a prefeitura para fins de fiscalização. Então, estas são as plantas que nós devemos ter aqui no nosso projeto, tá? Nós devemos ter a planta de situação, planta de locação ou localização, a planta baixa, que é o que mais nós conhecemos em termos de construções rurais, a cobertura ou planta de cobertura, para nós podermos detalhar de que maneira essa cobertura vai ser executada nessa construção, se por exemplo se trata de um telhado romano de cerâmica, se trata de um telhado de zinco, se trata de um telhado de ternite ou outras formas de se criar esse telhado, né? Até mesmo pensando nas construções sustentáveis, uma vez que é uma tendência muito grande que nós tenhamos, por exemplo, telhados que permitam ter a instalação de dispositivos adicionais, como por exemplo plantios de grama ou plantio de alguma gramínea de baixo porte, com a utilização de aspersores ou a simples instalação de aspersores no telhado para redução de temperatura, ou, numa última hipótese, a instalação de placas fotovoltaicas para captura da luz do sol e geração de energia, ou simplesmente aquecimento da água que vai ser utilizada naquela instalação. Então tudo isso deve estar presente na nossa planta de cobertura, claro que com um nível um pouco maior de detalhes, talvez 1 para 10, 1 para 20 seria uma escala mais adequada, tá bem? Vamos adiante então.
nós temos os cortes, corte longitudinal, corte transversal, frontal, fachadas ou elevações e os detalhes ou ampliações de elementos construtivos, os quais nós não conseguimos detalhá-los a contento somente nas plantas anteriores, né? A exemplo de uma escada, por exemplo, seria interessante que nós fizéssemos uma planta de detalhe. A questão da instalação de uma porta, pode ser interessante também fazer uma planta mais detalhada, um corte mais detalhado, dentre outros elementos que o engenheiro julgar necessário para essa situação. Além disso, meus caros, nós temos aqui então as plantas e vistas, da maneira como nós estávamos discutindo, né? Aqui no centro da imagem nós temos uma pequena casa, apenas para exemplificarmos. E aqui nós temos todas as possíveis projeções dessa casa. É como se nós quiséssemos reproduzir essa casa e nós nos utilizamos de espelhos para que eles possam retratar a situação dessa casa e com base nessa imagem a gente consegue reproduzir, por exemplo, no papel, né? São vários planos de corte. Então, vamos colocar aqui para vocês que aqui na frente, onde eu estou com o meu mouse, é a parte da frente da casa. Então nós temos um corte aqui na frente que se chama elevação principal ou fachada. É como se eu visse a casa de frente. Já na lateral, aqui nós temos uma lateral, seria a elevação lateral direita. Perfeito? Eu estou aqui fazendo uma representação da parte lateral dessa casa. Assim como eu poderia fazer a elevação lateral esquerda lá do outro lado. Não é este corte longitudinal, mas é uma elevação semelhante a essa que vocês estão vendo, retratando apenas o lado esquerdo dessa casa. Esse corte em azul que vocês estão vendo é o que a gente chama de corte longitudinal. E se vocês puderem perceber, ele está passando exatamente no meio dessa casa, cortando essa casa de modo a evidenciarmos o que existe de um lado, o que existe de outro lado, para a gente poder entender, por exemplo, a distribuição dos cômodos, algumas larguras, algumas alturas do pé direito, dentre outras questões. Essa parte de trás aqui é o que a gente chama de corte transversal. E vejam que nós não estamos falando sobre uma elevação secundária, não seria, por exemplo, uma edícula de uma casa ou os fundos de uma casa. É um corte que também está passando aqui dentro da casa, de modo que eu consigo também visualizar alguns detalhes interessantes, como a largura de cômodos, o pé direito, a distribuição de portas e janelas, provavelmente a distribuição também de alguns móveis, se isso for aplicável. E por fim, nós temos aquilo que nos chama mais atenção, que é a planta baixa. A planta baixa ela fica bem aqui na base da nossa casa, ou da nossa construção, seja ela qual for, né? Está aqui tracejada em verde. Então, essa planta baixa, ela visa nos informar principalmente sobre a distribuição das peças ou cômodos de uma casa ou de qualquer construção, e da mesma maneira, por meio dela a gente consegue visualizar a área, conseguimos visualizar dimensões. A única coisa que a gente não consegue visualizar é o pé direito, uma vez que isso é destinado às elevações, é destinado aos cortes, né? Agora, é interessante colocar para vocês também que a cada pavimento nós devemos ter uma planta baixa, mesmo que este pavimento seja um pavimento incompleto. Por exemplo, se nós estamos falando de um galpão onde eu armazeno as minhas máquinas, coloco lá o meu trator, a minha colhedora, eu tenho toda a minha bancada de ferramentas para fazer a manutenção, eu tenho um setor desse barracão que eu me utilizo para armazenamento de sementes, só que é um setor separado, é normatizado. Eu tenho um terceiro setor também separado e normatizado, que é vinculado à armazenagem de agrotóxicos. E aí eu tenho um mezanino, que fica bem na parte frontal, que é onde nós temos ali o escritório, no qual nós temos o agricultor trabalhando, uma sala de reuniões, se ele assim o quiser, logicamente. Nós temos ali uma instalação elétrica, janelas, portas, etc. Então, mesmo que eu não tenha um piso por completo, uma vez que o mezanino é uma espécie de piso incompleto, eu vou ter que representar uma planta baixa dele. Ele vai ficar aqui mais ou menos na frente do que seria essa casa, se nós colocássemos isso como um barracão. Mais ou menos como também nós temos uma diversidade de barracões comerciais aqui na cidade de Maringá, que tem o mezanino na frente, ou lateralizado,
E aí nós temos todo o barracão para o fundo, onde nós temos a parte industrial, né, se for uma metalúrgica, por exemplo. Vamos adiante então, já que nós estamos compreendendo. Aqui eu vou mostrar para vocês a nossa planta de situação. As plantas de situação, pessoal, são plantas mais utilizadas para finalidades de perícia. Eu diria para vocês que é interessante se utilizar dessa planta de situação para a gente poder localizar onde que se encontra essa propriedade rural, em que estrada, em que posicionamento que ela se encontra frente a uma outra propriedade rural, ou ainda em que posicionamento que essa propriedade está frente a uma microbacia. E aqui eu posso me utilizar de uma escala de 1 para 100, de 1 para 200, de 1 para 1000. E dependendo do caso, eu mesmo já utilizei escalas de 1 para 10.000, tendo em vista que eu queria localizar a propriedade rural dentro de uma microbacia específica em um município. Então essa planta me possibilitou esse detalhe, né? Mas aqui quando a gente tem a planta de situação, a gente tem o que é chamado de vista ortográfica superior esquemática, de modo que a gente consiga caracterizar toda a zona onde o terreno será construído, onde nós temos um terreno para edificação. Isso aqui, para propriedades rurais e para uma construção de caráter mais simples, como por exemplo um silo, uma sirgaria, como a gente sempre fala, uma pocilga, a gente não vai precisar fazer uma planta de situação, a não ser que a gente queira fazer uma planta aberta da propriedade rural para que a gente possa localizar exatamente em quais situações se encontram essas construções. No caso da biotec, por exemplo, nós não temos uma planta toda da biotec, porque a biotec tem lá mais de 160 hectares, né? Mas aquela parte que nós trabalhamos com os nossos experimentos, que nós temos as nossas aulas práticas, aquela parte ela tem uma planta de localização, tanto que eu consigo localizar as curvas nas quais nós temos experimentos específicos. E dentro dessas curvas nós temos as divisões das áreas. Então, como se eu imaginasse que cada curva pudesse receber uma construção, pudesse receber um barracão, pudesse receber uma pocilga, pudesse receber um cercamento para animais, pudesse receber um balancim e outras construções que são pertinentes ao rural, né? Então aqui nós temos a planta de situação. Por sua vez, a planta de locação ou localização. Então, vejam que aqui nós temos uma diferença significativa, ok? Nós temos o que é planta de situação, que é anterior. Estou voltando só para detalhar um pouco mais. Na planta de situação, nós queremos ilustrar onde exatamente será construído a nossa construção, onde será edificada a nossa instalação rural. E na planta de localização, ou locação, eu já tenho um nível mais detalhado sobre a minha planta construtiva. Então vejam, para todas as construções, nós não nos utilizamos do canteiro de obras como um todo. Podemos dizer que neste caso aqui, nós temos um terreno de 1.000 metros por 2.500. Esse vai ser o meu canteiro de obras. Então a planta de locação vai me dizer exatamente onde eu vou construir alguma coisa. Se eu vou construir um barracão aqui no meio, se eu vou construir um galpão de confinamento de gado, o que eu vou fazer com essa área. Então, a planta de locação ou de localização me permite inferir de uma maneira mais exata em que ponto da minha área de construção eu vou instalar o que eu realmente quero construir. Aí vocês podem até se perguntar, mas professor, por que a gente precisa criar uma planta de localização ou planta de locação? Vejam, pessoal, na hora que a gente faz o nosso estudo técnico para avaliação mesmo da instalação, a gente precisa observar com muito cuidado qual é o posicionamento dessa construção. Claro que esse estudo prévio é feito por meio do croquis e também do anteprojeto. Só que mesmo que nós façamos croquis e anteprojeto, estes dois elementos não nos trazem exatamente qual é o ponto do terreno no qual nós vamos construir. E qual vai ser a distância dessa construção frente a alguma outra instalação. Então eu preciso criar uma planta de locação para deixar certinho, delimitado, qual é o ponto do terreno onde eu estou construindo e qual a distância
dessa construção para outras construções, para identificar viabilidades. Se eu estou construindo, por exemplo, vamos voltar aqui na imagem. Se eu estou construindo, por exemplo, um barracão onde eu vou fazer a manutenção de máquinas agrícolas, óbvio que esse barracão tem que estar distante de outras construções, até para facilitar o tráfego das máquinas, a entrada dessas máquinas nesse barracão, a sua reserva lá dentro. Então é interessante que nós façamos essa distribuição da construção no terreno. E claro, se possível, com o auxílio da nossa planta de situação, a gente consiga localizar, por exemplo, dentro de uma propriedade rural, exatamente em que ponto se encontra o barracão, para que nós possamos denotar a economicidade dessa construção. Ela está, por exemplo, num ponto central, que nos ajuda a ter um tráfego mínimo de máquinas e que me permita ter uma logística de melhor velocidade e eficiência no conserto dessas máquinas ou para a simples armazenagem dessas máquinas em tempos nos quais elas não são utilizadas. Dando sequência, nós temos aqui a nossa planta baixa. Como eu disse, a planta baixa nada mais é do que uma representação esquemática de como será a nossa construção. Tá? Vejam que a planta baixa é a representação gráfica de uma vista ortográfica seccional do tipo de corte, obtida quando imaginamos passar por uma construção plano projetante secante horizontal, que seria esse plano aqui, ó. É como se eu estivesse fatiando a nossa construção e dela pudesse abrir a construção dessa forma, né, como se fosse possível. O que eu enxergo de cima é o que eu projeto nesta planta. Tá? Basicamente, a altura para a gente poder seccionar o máximo possível de aberturas, quando a gente fala o máximo possível de aberturas, seria o máximo possível de cômodos, né? Ou o máximo possível de instalações dentro de uma construção. Então, geralmente, a gente utiliza de 1,20 m a 1,50 m de altura. A gente não faz a planta baixa justamente na base da construção. Vejam que aqui, ó, nesse corte, nesse esquema, ainda sobrou alguma coisinha da construção aqui por baixo. E a gente faz a representação dessa forma. A gente não faz a representação direto no piso. Nós não fazemos a representação com zero em termos de cota plana e altimétrica. Nós fazemos com base em 1,20 m a 1,50 m de altura, que já é suficiente para que nós possamos observar a construção e inserir algumas informações técnicas. E logo na sequência, nós temos aqui a nossa planta de cobertura. Como vocês podem ver, a cobertura permite enxergar também a nossa construção de cima, só que ela é um pouco diferente da planta baixa. A planta baixa ela é concentrada aqui, ó, na construção em si. Perfeito? Vamos voltar na imagem anterior para que fique bem fixo esse detalhe. A planta baixa, então, ela é fixa apenas na construção, naquele barracão que eu estou construindo, certo? Enquanto que a cobertura, ela me detalha melhor como será a cobertura da construção, mas isso me permite também inserir algumas outras informações de cunho paisagístico, algumas outras informações ligadas à parte arquitetônica também, se eu quiser colocar uma cerca, se eu quiser colocar um muro, paredes, etc. né? Então, aqui neste caso do slide, nós estamos vendo uma representação de cobertura, na qual nós temos aqui cotas e nós temos também que tipo de cobertura que é. Neste caso é uma cobertura de duas águas. A gente vê uma seta para cá, uma seta para cá. Tá? E claro, aqui a gente percebe a construção de cima mesmo. Né? Aqui nós temos um elemento que é opcional, que é o carro, mas apenas para que a gente possa ter uma ideia de como que se posiciona essa cobertura em termos de escala, né? Para podermos representar da melhor maneira possível. Logo na sequência, os nossos cortes. Então, neste caso, os cortes são representações ortográficas seccionais, nós chamamos de fato de corte na área das engenharias, obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte e projeção vertical, que seja paralelo às paredes. E aí a gente retira a parte frontal e um conjunto de informações escritas que o complementam. Então, vejam que aqui nós temos a nossa casa, ou agroindústria, ou qualquer construção. Nós colocamos este corte seccional, transversal, vertical,
é como se nós empurrássemos, né, essa parte de trás lá para trás, essa parte da frente aqui para frente, e aí a gente representa aqui exatamente o que existe nessa construção. Se nós temos uma construção impermeável, se nós temos uma porta, se nós temos uma cobertura, toda a projeção ela é bem detalhada, né? E quanto maior for o número de cortes, melhor será o entendimento de como devem ser distribuídos os itens dessa construção. As paredes, os revestimentos, o impermeabilizante, a parte elétrica, hidráulica, enfim, correto? E as nossas fachadas ou elevações, elas nos permitem ver a parte frontal da imagem ou até mesmo a parte de trás dessa construção, que também é uma fachada ou elevação, só que a fachada secundária, né? Então, neste caso, nós entendemos que as fachadas são desenhos de projeções verticais e horizontais das arestas visíveis do volume projetado sobre um plano vertical, localizado fora do elemento arquitetônico. Nelas aparecem os vãos das janelas, as portas, os elementos de fachada, os telhados, assim como todos os outros visíveis fora da edificação. Então é como se eu estivesse de frente para a casa construída e batesse uma foto dela. Só que, claro, a construção ainda não existe. E neste momento aqui, nós colocamos a porta. Estes símbolos que vocês estão vendo são símbolos de elevação. Neste caso, eles estão a 0,15 metros e aqui a 0,30 metros acima de uma cota plana e altimétrica definida pelo engenheiro, que de certo seria a cota zero. Aliás, nós adotamos essa cota zero para a base deste terreno, para a base dessa construção. E quando nós representamos esta numeração como a nossa plana e altimetria, nós estamos dizendo que essa parte da construção ela é mais elevada frente à cota zero, assim como esta é um pouquinho mais elevada. Muito provavelmente já se projetando alguma coisa em termos de drenagem, né? Nós temos um pequeno degrau, então, para acesso a essa porta. E a gente consegue verificar realmente uma proporção construtiva, porque aqui a gente vê qual é o tamanho do pé direito, nós vemos qual que seria a altura total da construção, qual é o padrão deste telhado, entre outros elementos que nos permitem evidenciar como ficaria essa construção sendo vista de frente, ok? Ou se for por trás também, nós temos uma fachada ou elevação que é da parte traseira da construção, do final da construção. Já a planta baixa, pessoal. A planta baixa, como nós compreendemos, ela é um corte dessa construção, que fica numa altura por volta ali de 1,20 m a 1,50 m. E vejam que aqui nos desenhos, nós temos uma série de representações possíveis, né? Nós temos projeção de escada, instalação de portas, instalação de elementos paisagísticos, a instalação também de chuveiros, de pias, basicamente todos os elementos que fazem parte dessa construção. Então, quando a gente pensa sobre a questão dos elementos construtivos numa planta baixa, é aí que a gente tem a certeza de que a planta baixa precisa ter uma escala suficientemente grande para nos permitir o entendimento sobre o posicionamento desses elementos construtivos. Porque o que nós devemos ter ali? Paredes e elementos estruturais, isso está bem claro aqui, ó. Aqui nós estamos representando uma parede por linha dupla, e se fosse uma linha dupla que tivesse algum tipo de achura, algum tipo de desenho por dentro que indicasse um padrão de preenchimento diferenciado, ele estaria representado nessa planta baixa também. Nós temos a questão da abertura das portas, janelas e portões, inclusive com a sua projeção de abertura, isso é importante de ser colocado. Pisos e componentes, degraus, rampas e escadas. Aqui no banheiro, inclusive, nós temos a representação de uma área impermeabilizada, revestimento, equipamentos de construção, aparelhos sanitários, roupeiros e lareiras, e aparelhos elétricos de porte, fogões, geladeiras, máquinas de lavar e elementos de importância não visíveis. Tá? Aqui nós temos mais uma vez a questão de corte e a parte plana e altimétrica. Nós temos a cota bem pequenininha aqui, ó. Não dá para perceber aqui no slide, mas vocês terão esses slides para estudar. As cotas nos permitem compreender as dimensões desta planta construtiva e aqui também a projeção daquilo que seria, por exemplo, uma cobertura da casa. É como se eu estivesse
evidenciando a presença de um telhado, evidenciando a presença de uma cobertura, só que o corte ele está num plano mais baixo que o plano da cobertura. Então eu não enxergo essa cobertura, mas eu enxergo a sua área de influência, até onde ela é capaz de chegar. Perfeito? Dando sequência, quando a gente fala sobre paredes, pessoal, as paredes elas têm certas especificidades que precisam ser de nossa atenção. As paredes elas podem ser construídas por uma série de processos, né? Nós temos tijolos que podem ser posicionados dessas maneiras, como vocês estão vendo aqui na tela. Porém, a gente não consegue fazer essa representação no desenho. O que a gente consegue denotar é que paredes que sejam construídas por tijolos ou até mesmo blocos de concreto, elas são representadas por essas duas linhas grossas paralelas. Perfeito? Enquanto que, se eu tiver uma parede de concreto, uma parede daquelas pré-moldadas, né, a gente pode considerar também essas duas linhas em paralelo, só que aqui dentro nós temos esse preenchimento que vocês estão vendo, que é um preenchimento mais pontilhado, né? Para aumentar um pouco os slides, a gente consegue ver então mais pontilhamento dos elementos em concreto, que é uma parede de concreto pré-moldado, pode ser assim, e no caso da parede de tijolos, são essas duas linhas em paralelo, tá? Meus caros, quando a gente trabalha com paredes, no geral as paredes elas vão ter 15 centímetros de espessura, por conta do tijolo. O tijolo que nós trabalhamos geralmente tem esses 15 centímetros, né? Claro, isso vai variar de acordo com o material que você tem. Nós temos tijolos de 18 centímetros de largura, 20 centímetros de largura. E quando a gente pensa em construção, também não devemos só pensar na questão do tijolo em si, como se fosse o único elemento presente ali na parede. Nós também temos os revestimentos, nós temos provavelmente o acabamento dessa parede. O acabamento seria feito, por exemplo, com massa fina, ou massa corrida, ou massa acrílica. Nós também temos a pintura. Só que esses elementos, a gente não consegue representar numa planta, porque na própria vida real eles são muito finos, né? Eles têm aí uma espessura básica de uns 4, 5, às vezes 6 centímetros, que não caberiam ser representados em um desenho como esse, em uma planta baixa. Então, nós representamos paredes que são formadas por tijolos apenas com duas linhas contínuas e de caráter espesso, como vocês estão vendo aqui na tela. Não representamos revestimento, não representamos pintura, acabamento, a não ser que nós tenhamos uma planta de detalhamento. Se isso for considerado como algo necessário, aí sim nós colocamos um corte transversal que nos permita ver a parede de frente e a gente consegue ver os maiores detalhes dela, tá certo? Dando sequência, quando a gente fala sobre paredes em escalas, tá? Se a gente considerar uma escala convencional de uma planta baixa, podemos considerar ali entre 1 para 20, 1 para 25 ou até 1 para 50, a gente representa, neste caso, as paredes altas com o tracejado mais grosso, com traço, melhor dizendo, mais grosso, um traço espesso, com as duas linhas em separado, conforme nós já apresentamos a vocês. E aqui nós temos uma parede um pouco menor, que não vai ocupar toda a altura do corte. Por exemplo, quando você tem uma copa-cozinha, uma cozinha americana, enfim, que tem aquelas paredes menores, a gente coloca essa parede, que é menor que o restante da construção, com um traço um pouquinho mais suave. É um traço mais leve, vocês estão vendo aqui na parte da imagem, né? A gente consegue ver um traçado mais leve. E este H, que está aqui na cota, com um H minúsculo, logicamente, ele representa a altura dessa parede. É uma parede de 1 metro. Isso pode acontecer também nas construções rurais. Quando a gente tem, por exemplo, bovinos em confinamento, nós queremos criar corredores para que esses bovinos passem e cheguem a uma determinada área da instalação. Então eu posso representar o restante da instalação por meio dessas linhas mais grossas que vocês estão vendo. E aqui na base a gente pode verificar essas muretas com essas linhas menos espessas, mais clarinhas, com este H indicando a altura dessa parede. Agora, quando nós temos uma escala que é muito pequena,
que é essa escala de 1 para 200, que origina em desenhos muito pequenos. Então não tem como eu fazer o distanciamento correto entre essas duas linhas da parede. O que nós podemos fazer, neste caso, é criar uma parede com um tracejado único bem espesso, para indicar que aqui nós temos uma parede que vem até o corte da planta baixa, e aqui a nossa parede menor com dois traços caracteristicamente menos espessos, né, mais suaves em termos de representação, ainda com a nossa altura representada, neste caso, em centímetros, tá certo? Pessoal, é interessante que a gente coloque para vocês aqui uma informação, tem muitas pessoas que me perguntam isso, né? Que tipo de escala eu uso em termos de metragem? Eu vou colocar, ou unidade, né, melhor dizendo, eu vou colocar representado em metros ou vou colocar representado em centímetros? Bom, quando a gente trata de construções, claro que algumas dimensões, por exemplo, quando a gente tem a planta baixa ou a planta de situação, não dá para você colocar em centímetros, porque o número ficaria muito grande. Então, neste caso, nós representamos em metros, tá? Agora, quando a gente representa um segmento da planta baixa, ou um corte, ou um detalhamento, aí é interessante que a gente faça a representação em centímetros. Porém, isso pode gerar uma certa desatenção por parte de quem está construindo lá a campo. Por mais que ele tenha experiência, quando você tem o número 0,65 e numa outra planta nós temos o número 65, pode não ser a mesma coisa. Eles representam a mesma dimensão, só que, claro, em formas diferentes. Nós temos ali 0,65 metros ou 65 centímetros. Então, representar dois números com as suas unidades diferentes cria uma certa despadronização. Então, é interessante que vocês que estão me assistindo coloquem em todas as plantas de vocês as unidades padronizadas. Se for metro, utilize metro. Se for centímetros, utilize centímetros. O que eu particularmente prefiro? Eu prefiro trabalhar com metros, porque a todo momento nós estamos trabalhando com plantas maiores. Eu vou trabalhar com uma planta baixa da construção inteira. Eu vou representar tudo aquilo em centímetros. Às vezes nós temos barracões de aviário que tem mais de 100 metros de comprimento, 200 metros de comprimento, 300 metros de comprimento ou até mais. E como que eu vou representar isso em centímetros? Ficaria um número muito grande para ser apresentado na cota da planta. Então, para evitar essa situação, representem em metros. E se por acaso houver a representação de algum número menor que 1 metro, ou algum número mais quebrado, represente na fórmula de vírgula. Ou melhor, na forma de vírgula, para que vocês possam representar o número adequadamente. Em termos de aproximação, não há necessidade de colocar em tantas casas decimais, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Represente apenas com 2 casas decimais. Se eu quero representar uma dimensão de 1,20 m, 1,20. Acabou. 1,27 m, 1,27. Acabou. Eu não preciso representar de outras maneiras, 127, 1,27345. Não. Essas pequenas dimensões, elas são desprezíveis. Da ordem de milímetros, elas são desprezíveis. Em termos de construções rurais, em termos de peças, talvez, de um trator lá na engenharia agrícola, aí claro que cada milímetro faz a diferença. Perfeito? Vamos voltar aqui então, nas nossas representações. Aqui nós temos uma representação de portas e portões. E aqui nós temos alguns tipos bem interessantes para vocês, né? O que são essas portas e portões? Na verdade, são elementos que permitem a entrada ou a saída de determinados ambientes dentro da nossa construção. E vejam que aqui nós desenhamos sempre, representando-se sempre as folhas da esquadria, com linhas auxiliares, se necessário, procurando especificar o movimento das folhas e o espaço ocupado. Quando a gente fala sobre folha, nós estamos falando sobre o próprio elemento desta porta ou desse portão. Isso que eu estou colocando aqui o cursor para vocês é uma folha, tá? E aqui nós temos esta circunferência, este arco, né? Este arco aqui representa o vão da porta, ou melhor, a varrida da porta. Eu abro a porta, ela vem até esta dimensão, então eu sei que a minha construção tem que ter espaço suficiente para que nós possamos
permitir a abertura dessa porta, sem ter nenhuma instalação, como por exemplo uma janela ou algum elemento construtivo aqui para atrapalhar a abertura dessa porta. Tá? Nós temos aqui então os marcos da porta. Esses marcos são conhecidos como os batentes da porta. Você vai numa loja de construção, compra um batente. E geralmente nós temos a representação dele de 3 a 5 centímetros. Porque basicamente ele vai ser inserido na parede, vai ser, entre aspas, chumbado na parede. Tá? E aqui nós temos uma distância desta parede até a porta, o que a gente chama de boneca. Essa boneca, essa largura aqui é de 10 centímetros. Na verdade, é a largura dessa parede até onde eu instalo a minha porta com o seu respectivo batente ou marco da porta. Então, essa pequena distância que vocês estão vendo aqui, ó, 10 centímetros geralmente, é o que a gente chama de boneca para fazer a instalação dessa porta. Tá? Considerando, logicamente, que nós temos aqui uma parede. Nem sempre a boneca vai ser necessária, vai depender muito da sua construção. O interessante é que nós tenhamos esse recuo aqui de 10 centímetros. Se a gente pensar, nós temos 10 centímetros aqui e 3 centímetros de espessura aqui, que é o nosso batente, que é o nosso marco da porta, né? Então a gente garante aí uma distância suficiente entre a parede e o trinco da porta para o trinco não bater na parede. Simples assim, tá? Perfeito. Quais são os tipos de porta que vocês podem se utilizar? No geral, nós nos utilizamos da porta de abrir e da porta de correr quando nós temos, por exemplo, a situação de uma casa, numa propriedade rural ou num escritório, naquele escritório do mezanino, lembram? Agora, nós temos outras situações também, né? A porta pivotante de eixo central, essa aqui, sinceramente, nós não utilizamos. É uma porta muito mais utilizada para construções urbanas. Portas pantográficas ou porta-camarão. E as portas sanfonadas, que elas também são, logicamente, pantográficas, só que ela tem mais segmentos de dobraduras, né? No caso, as portas pantográficas ou sanfonadas, elas são utilizadas para locais onde eu não tenho muito espaço para fazer a instalação de uma porta. E aí eu tenho que fazer a instalação dessas portas, que podem ser utilizadas para, por exemplo, isolarmos um determinado segmento de uma construção rural, onde eu tenho, por exemplo, o armazém de algumas ferramentas, onde eu tenho algumas máquinas que podem ser guardadas, máquinas de pequeno porte, logicamente. Só que eu não posso pensar de modo algum em fazer o uso de portas pantográficas ou porta que nós chamamos de porta-camarão com armazenagem de agrotóxicos ou ainda com a questão da armazenagem de sementes, armazenagem de insumos agrícolas. Até porque a própria norma, aí nós estaremos falando da 9453, que fala sobre armazenagem de agrotóxicos, ela pede para que o acesso seja controlado. Ou seja, eu como usuário de um agrotóxico, eu tenho que ser liberado para entrar naquele ambiente, tenho que ser permitido para entrar naquele ambiente, recolher o insumo que eu preciso e fazer-me utilizar daquele insumo. Perfeito? Então, é interessante que não seja uma porta como essa, né? Uma porta pantográfica ou uma porta camarão, ou melhor, pantográfica camarão ou sanfonada, né? Porque essas portas elas não protegem absolutamente de nada, não isolam o ambiente como nós devemos ter o isolamento e, logicamente, elas não servem para... Quando a gente fala sobre isolamento, nós estamos falando de uma situação onde eu quero evitar que vapores tóxicos avancem para outros ambientes. Então, eu poderia pensar numa porta de abrir ou numa porta de correr vedada, desde que aquela instalação onde eu armazeno os meus agrotóxicos tenha ventilação forçada ou ventilação natural. De preferência natural, um pé direito de 4 metros, exaustores, para eliminar aqueles vapores químicos que podem ser tóxicos para os nossos agricultores ou mesmo para um trabalhador rural que esteja por ali. Tá? Janelas, vamos aumentar aqui a tela para vocês poderem visualizar com mais detalhes. As janelas, elas são representadas desta maneira que vocês estão vendo. No geral, nós estaremos falando sobre escalas 1:50, ou se o nível de detalhamento que puder ser maior, nós estaríamos falando de uma escala de 1:25. Né? A escala de 1:50, no geral, é a mais adotada. Tá? E a forma de representarmos
é exatamente esta. Aqui nós temos uma parede, representado nesta linha grossa escura, e aqui nós temos, desta maneira como vocês estão vendo, é uma das representações mais usuais, né, com duas linhas paralelas de caráter médio ao centro e duas linhas paralelas mais nas extremidades, só que de caráter mais suave nas bordas, tá? E é interessante que aqui a gente consegue representar também a estrutura dessa janela em termos de largura. Se eu estiver trabalhando com uma escala inferior a 1/50, digamos 1/100, 1/200, que já ficaria muito difícil, inclusive, de visualizar essa janela, a gente adota essa convenção alternativa aqui. Nós temos aqui uma linha central e nós temos as duas linhas paralelas mais suaves. Uma convenção alternativa seriam essas duas que nós estamos vendo aqui, uma que estabelece uma projeção dessa janela para fora da construção, o que não é muito usual ou necessário, porque a gente não precisa de tanto detalhamento para entender o quanto que a janela vai ficar exposta para fora da parede. 5 centímetros, 10 centímetros, que seja, não precisa. Aqui com detalhamento a gente consegue ver as folhas dessa janela, como elas interagem entre si, e aqui a gente percebe que não é exatamente uma janela de abrir, é uma janela de correr. E por fim, a janela baixa, abaixo de 1,50 m. Quando a gente fala sobre janela baixa, nós estamos nos referindo a janelas que estejam numa altura menor que 1,50 m. Na verdade, a maior convenção que nós temos é termos as janelas a 1,50 m ou mais de altura. Isso a partir do piso, logicamente. Só que nós temos janelas que podem estar abaixo de 1,50 m. A diferença entre essa e essa aqui de cima está na grossura do traço. São traços mais suaves que representam a janela estando em um nível mais baixo do que o convencional. E aqui nós temos uma janela alta que fica acima de 1,50 m, que são aquelas janelas basculantes, ou até mesmo janelas de correr, janelas de exaustão, que ficam mais ao topo da construção, por volta de uns 3 metros, 2,40 m, 2,50 m, justamente para termos uma circulação de ar dentro daquele ambiente. Perfeito? Vamos à frente. Pisos. Quando a gente fala sobre os pisos, nós estamos lidando com a representação deles em planta baixa na maioria dos casos, tá? Então, aqui nós temos, na verdade, uma situação diferente. Nós temos pisos que são comuns, e vejam, eu não estou representando o revestimento aqui, eu não estou trabalhando com o nível de detalhamento suficiente para evidenciar que nós temos um piso por ali, um azulejo, qualquer coisa, na verdade um piso, né? Um revestimento cerâmico. Não estou dizendo isso, estou dizendo que aqui nós temos um piso comum, que pode inclusive ser um piso de cimento, pode ser o contrapiso. Só que aqui, isso é uma simbologia. Vocês estão vendo que aqui nós temos uma malha reticulada. Essa malha reticulada não indica que eu tenho um piso de 30 por 30. Claro que em escala, tá? Não é que aqui tem 30 centímetros, não. Aqui eu estou dizendo que este piso tem um tem um tratamento impermeabilizante. Tem um tratamento impermeabilizante, tá? Então significa dizer que eu estou tratando esse piso de modo que ele não tenha um extravasamento de água no cimento ou que ele possa gerar infiltração. No geral, quando nós estamos em prédios ou construções que têm 2 pavimentos, é interessante que nós tenhamos esta impermeabilização, principalmente nas áreas molhadas. Claro que nós não temos uma situação onde somente as áreas molhadas devam receber esse tratamento impermeabilizante. Nós temos outras possibilidades, outras opções, até mesmo áreas externas, elas podem ter piso impermeável. Por exemplo, num curral ou até num barracão, que é o melhor exemplo possível. Num barracão, a gente vai projetar exatamente o piso dessa forma aqui, ó, impermeável. Aí vocês podem perguntar, mas professor, por quê, né? Por que eu vou trabalhar com o piso impermeável ali no meu barracão? Bom, o princípio é muito simples. Os barracões são localidades, são estruturas nas quais nós temos ali as nossas máquinas, né?
As máquinas estão passando ali por um processo de manutenção e, evidentemente, na hora que a gente faz uma manutenção, nós temos o lançamento ao solo, ao piso neste caso, de alguns materiais líquidos, que podem ser oriundos de combustível, de óleos lubrificantes e de outras situações, né? E isso pode ser prejudicial para a natureza em si. Se eu não filtro aqueles efluentes que são gerados, aqueles poluentes que são gerados, esses poluentes podem contaminar o solo e, por consequência, isso pode gerar um dano ambiental. Então, para que a gente possa fazer um barracão adequado, nós precisamos trabalhar desse jeito que vocês estão vendo aqui, com piso impermeável. Vejam que aqui não tem relação nenhuma com piso, aquele piso de cerâmica. Não estou dizendo com isso que eu vou colocar um piso de 30 por 30 aqui, não. Tá? A ideia é diferente. A ideia é informar para vocês que aqui nós estamos trabalhando com algum tipo de impermeabilizante, seja ele qual for. Manta asfáltica, vedalite, direto no concreto, ou vedacite, que é o nosso conhecido piche. O mais importante é que a informação tem que ser dada e que a pessoa que for construir, ela vai ter as informações necessárias para que nós possamos impermeabilizar essa área desse piso adequadamente. Tá? Se não tiver nada representado, é porque se trata de um piso comum, um contrapiso qualquer. Tá? Os elementos construtivos. Claro que estes elementos construtivos, eles são convencionados genericamente. Tá? São convencionados genericamente diante de uma biblioteca de elementos que nós possamos ter no AutoCAD. Tá? Claro que isso aqui a gente pode desenhar na mão, tranquilo. Da mesma maneira a gente pode buscar desenhar no AutoCAD, porque não são formas difíceis de serem feitas. Mas, eventualmente, o AutoCAD tem algumas bibliotecas que nos permitem utilizar desses elementos e poder colocá-los, principalmente nos banheiros, nos lavatórios, nos ambientes úmidos. Né? Então aqui a gente tem a representação de balcão com pia, lavatório em bancada, vaso sanitário, chuveiro, lavatório, tanque. E tudo isso é interessante de ser posicionado e convencionado junto com a pessoa que está contratando o nosso serviço, para que ele tenha uma ideia da melhor disposição desses elementos ali naquele ambiente construtivo, para que nós possamos ter uma certeza também que essa distribuição está da melhor forma possível, está mais eficiente, mais econômica, tanto em termos de utilização de tubulações, como também de instalações elétricas. Então os equipamentos hidráulicos eles são trabalhados dessa maneira, representados dessa maneira. Né? Os elementos não visíveis. Vejam que os elementos não visíveis eles são colocados aqui em planta baixa. Né? Vejam aqui a descrição, quanto que ela é importante. No desenho da planta baixa deve-se indicar elementos julgados de importância pelo projetista, mais situados acima do plano de corte ou abaixo, mas escondidos por algum outro elemento arquitetônico. Neste caso, deve sempre representar o contorno do elemento considerado através de emprego de linhas tracejadas curtas, de espessura fina, conforme os exemplos que estão aqui na tela. Tá? Então, vejam que naquela planta baixa inicial eu tinha comentado com vocês sobre qual era o significado daquela linha tracejada, né? Que é justamente essa linha que vocês estão vendo aqui. Ó. É uma projeção do telhado, uma projeção da cobertura dessa construção. E aqui nós temos, vejam só, um reservatório suspenso de 500 litros. Ele está acima do plano de corte da planta baixa. Lembrem-se que o plano de corte da planta baixa é de 1,20 m a 1,50 m. E geralmente os reservatórios eles ficam bem acima disso. Né? Não temos reservatórios de água que ficam de 1,20 m a 1,50 m, a não ser que nós tenhamos um conjunto de motobomba para levar para um reservatório secundário, o que é plenamente possível em sistema de cisternas, né? Mas não é algo muito comum não. Então, as linhas tracejadas servem para a gente representar esses elementos construtivos. E vejam que interessante, aqui a gente já consegue interpretar outros elementos que nós já vimos anteriormente. A questão da parede, a questão da janela, nós estamos vendo com clareza, a questão da boneca e da porta, a sua área de varredura, essa janela que está acima do nível do corte, geralmente ficando aí por volta de 2,40, 2,50. Ou seja,
estamos aqui aprendendo bastante sobre a distribuição desses elementos construtivos. E claro, também nós temos aqui algumas nomenclaturas interessantes, né? A forma como nós estamos lidando com a nomenclatura desta peça construtiva. Por exemplo, o quarto, né? Com a sua área de 12 metros quadrados. Vejam que aqui nós temos um formato de letra e nós temos até uma espessura dessa letra, assim como um tamanho de letra. Isso vocês vão aprender, logicamente, em desenho técnico. Mais adiante, nós temos as nossas escadas. As escadas, elas são projetadas, na verdade, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Claro que é uma visão 3D, que ela não caberia numa visão, por exemplo, de 2 dimensões, como uma planta baixa, ou até mesmo um projeto as-built, né? Só que aqui a gente trouxe para vocês essa figura para a gente poder entender o que é cada elemento da escada. Vejam que inicialmente a escada é o elemento de composição arquitetônica, cuja função é proporcionar a possibilidade de circulação vertical entre 2 ou mais pisos de diferentes níveis por meio de uma sequência de degraus. É uma função semelhante à da rampa, só que da rampa nós não temos o degrau, nós temos uma inclinação de piso. A gente tem muito as escadas, por exemplo, quando nós temos uma agroindústria e nós temos máquinas que possuem essas escadas, eu preciso acessar essas escadas para abastecimento das máquinas, ou até mesmo os mezaninos dos barracões, as próprias casas, né? Ou até mesmo quando nós temos uma estrutura de armazenagem, as escadas são muito usuais, né? Então, o que nós temos ali de elementos de construção? Quais são os elementos? O degrau, que ele se encontra justamente aqui, ó. Este elemento que vocês estão vendo. O piso, na verdade, é este ponto do degrau que a gente chama de horizontal. Nós temos o espelho, que é este elemento vertical que vocês estão vendo, tá? Esse elemento vertical que fica abaixo do degrau. Espelho mais piso chama-se degrau. E a gente tem um outro elemento aqui bem pequenininho que a gente chama de bossel. Esse bossel nada mais é do que a projeção do degrau, ou melhor, a projeção do piso sobre o espelho, geralmente ficando uns 2, 3 centímetros para frente do espelho. Mas isso não é algo obrigatório, tá? O corrimão, que se encontra aqui, o montante, que é o suporte do corrimão, o conjunto corrimão montante chama-se guarda-corpo. E esse é um termo que nós nos utilizamos muito na engenharia de segurança do trabalho. Ele tem até uma altura especificada em norma para justamente as pessoas não decaírem de alturas elevadas, tá? E também nós temos toda a questão da proteção aqui do espaço do montante, é bem projetado para essas finalidades, né? O lanço da escada é um segmento contínuo de escadarias até chegarmos a um patamar onde nós podemos continuar com um novo conjunto de lanço de escada no mesmo sentido ou até mesmo em sentidos diferentes, um sentido lateralizado, desculpem, ou até mesmo um sentido oposto, só que aumentando ainda mais a planealtimetria dessa escada. E aqui nós temos a largura dessa escada. Tudo isso, gente, é normatizado, tá? Na hora que vocês quiserem construir uma escada, tem uma largura específica, tem um espelho específico, tem um piso específico. Tudo isso precisa ser seguido pelas normas. Ah, professor, qual norma é esta? Bom, vamos apresentar para vocês mais para frente. Mas, por exemplo, em termos de dimensão aqui do nosso degrau, né? Aqui do nosso piso do degrau, ele não pode ter uma largura inferior a 20 centímetros. Ele tem que ter uma largura que permita a imposição dos pés da pessoa sem que ela decaia, sem que ela tropece. Assim como o bossel, ele não pode ser largo o suficiente para a pessoa prender a ponta do pé no espelho do degrau e cair para trás, né, que é um perigo muito grande. Então, mesmo as escadas têm ali os seus princípios de norma, as suas situações para serem construídas, perfeito? Quando a gente representa as escadas, aí sim a gente traz ela para os planos de segunda dimensão, que são os planos das nossas plantas baixas, tá? Então a gente tem inicialmente o lance da escada, a representação do guarda-corpo sempre feita dessa maneira que vocês estão vendo aqui, com 3 linhas
tracejadas paralelas, com traçado leve. E aqui vejam que aqui a gente consegue enumerar os degraus no sentido de altura. Este aqui seria o degrau mais baixo e esse aqui seria o degrau mais alto. No tamanho total, aqui nós temos uma escadaria que tem 5,10 metros e cada piso do degrau possui 30 centímetros de largura. E aqui nós temos, na verdade, uma espécie de corte, né? Por quê? Aqui nós estamos representando a área da planta baixa que para nós é visível. Aqui vejam que nós temos linhas pontilhadas. Então já é o plano do piso superior. É o plano que está abaixo do corte da minha planta baixa. Aqui seria uma outra, aqui é a representação no térreo, aqui é a representação da escada já no pavimento superior, e aqui o guarda-corpo tem as 3 linhas já, todas elas contínuas. Então quando a gente tem linhas pontilhadas é porque ela está acima ou abaixo do nosso plano de corte na planta baixa. Quando as linhas estão contínuas é porque eu já estou representando a escada dentro de um plano de corte, neste caso, né? E aqui nós temos uma escada num sentido em U. O corte aqui, vejam que ele é uma planta baixa do piso térreo. Eu tenho aqui o degrau 1, eu tenho aqui o meu degrau 15, o guarda-corpo aqui representado por esta linha, essas linhas duplas, na verdade, que são os corrimãos, e aqui o sentido da subida que eu posso colocar em seta também para indicar qual é este sentido de fato, né? Vejam que aqui em cima já está tracejado porque nós estamos falando de um piso superior. Essas são as características gerais da representação da escada. E quando a gente fala sobre rampa, já para fechar aqui o nosso debate, em se falando de elementos construtivos de elevação de nível, correto? Rampas são comuns? No meio rural eu diria que elas são comuns só para a gente embarcar animais, ou para a gente desembarcar animais, fazendo com que eles entrem no nosso sistema de confinamento. As rampas elas são os elementos de composição arquitetônica, cuja função é proporcionar a possibilidade de circulação vertical entre 2 ou mais pisos de diferentes níveis por meio de um plano inclinado. São menos econômicas que as escadas porque ocupam muito espaço e, quando bem projetadas, dimensionadas, são mais confortáveis. Claro, né, ninguém vai criar uma rampa com uma inclinação enorme de maneira a promover fadiga, tanto nas pessoas quanto nos animais. E aqui vejam que nós temos uma rampa de 1.200 metros. É bem grande, né? Desculpem, de 1.200 centímetros. Olha eu errando aqui, pessoal. 1.200 centímetros. Aqui 120 centímetros, o patamar de 1,20 m neste caso. Então a nossa rampa ela tem 12 metros, um patamar de 1,20 m e mais 12 metros aqui, com uma altura total de 2,40 m. Tá? Essa é a representação dessas rampas. Meus caros, quantos elementos, né? Quantas situações, quantos elementos interessantes para as plantas, né? E vejam que nós não falamos de tudo. Existem outros tantos elementos que nós precisamos investigar. Claro, mas vamos deixar isso para depois, né? Vamos deixar isso para a próxima aula, até porque nós estamos já a aproximadamente 1h20 de vídeo, e a ideia é trazer esse vídeo justamente para vocês entenderem os elementos dessas plantas baixas, tá certo? Meus caros, com isso então, eu agradeço a atenção de vocês. Estaremos online pelo Meet, o link será mandado para vocês ali por volta dos 30 minutos finais da aula, para a gente poder discutir algumas questões, algumas dúvidas que ficaram, e para a gente mostrar para vocês também sobre a atividade que vocês vão fazer após essa aula, tá certo? No mais, agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês, foi ótimo compartilhar esses conhecimentos sobre construções rurais. E claro, nós também teremos a parte prática, nós estamos preparando aqui o material, já para deixar gravadinho para vocês poderem assistir e poderem praticar nas casas de vocês todos esses princípios construtivos da construção rural, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e nos vemos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau!